Então vamos à questão número 12 do segundo simulado da UFPR. É uma questão que trata sobre civilização romana. Já adianto que é uma questão que é difícil, porque você tem que associar nomes a feitos, a épocas. Então é uma questão difícil. Mas eu vou mostrar como eu consegui eliminar algumas questões e ter certeza que algumas estariam corretas. Eu não sou professor de história, então para mim e para muitos de vocês vai ser muito difícil você saber cada detalhe, né, sobre a história romana e cada imperador. Então nesse caso eu vou ensinar mais ou menos como eu consegui acertar essa questão, eliminando alguns fatos que com certeza você precisa ter conhecimento. São coisas que precisam ficar gravadas na sua cabeça, mas não precisa saber tudo, e a gente vai mostrar aqui para você como isso é possível. Então vamos ver. Questão número 12. Sobre a civilização romana, julgue as seguintes afirmativas. Primeiro, os irmãos Graco, Tibério e Caio foram bem-sucedidos em suas reformas sociais, evitando que Roma mergulhasse num período de guerras civis, apesar das tentativas frustradas de Mário e Silas. Então, como eu eliminei essa questão? Porque aqui está dizendo que eles foram bem-sucedidos. As reformas que eles tentavam implantar foi como um início de uma reforma agrária. E a gente sabe que Roma foi uma sociedade totalmente elitizada, com grandes possuidores de terras. Então, nesse caso, não teria como isso ter, né, tido sucesso. E outra, Tibério foi assassinado e Caio cometeu suicídio. Então, nesse caso, não teria como ser bem sucedido, porque ele estaria batendo de frente com grandes elites, então, e mexer justamente numa sociedade que estava bem estratificada. Então, nesse caso, eu anulei essa questão por conta disso. Aí você pergunta, quem que é Mário e Silas? Faço ideia. Então, nesse caso, eu anularia essa questão. Otávio Augusto, né, alternativa 2. Otávio Augusto teve tempo, dinheiro, espaço e gosto para marcar realizações materiais e artísticas de seu século. Nas artes, arquitetura, escultura e pintura, fez uma síntese greco-romana. Na literatura, destacaram-se Virgílio, Horácio e Ovídio. Na história, destacou-se Tito Livio. Como eu identifiquei que essa estava correta? Porque na minha cabeça eu fiz uma associação de Otávio Augusto à Pax Romana, que é a paz romana, que é um período de grande desenvolvimento. Então, se você associa Otávio Augusto à paz romana, e aqui afirma que tempo, dinheiro, espaço e gosto para marcar realizações materiais e artísticas de seu século, você consegue identificar que faz sentido, porque ele está associado, né, pelo menos para mim, à Pax Romana. Então, vamos ver o seguinte. Nas artes, arquitetura, escultura e pintura, fez-se uma síntese greco-romana. Com certeza. Então, das características é a assimilação da cultura helenística. Então, nesse caso, é correto. Realmente, isso aconteceu. Na literatura, destacam-se Virgílio, Horácio e Ovídio. Na história, destacou-se Tito Livio. Sinceramente, é muito difícil que uma questão de vestibular vá anular uma questão por conta de nomes, datas e coisas muito específicas. Por conta de nomes, são dos principais personagens históricos, né? Que são os grandes imperadores, conquistadores. Agora, quando se fala de literatura, que é uma coisa que não é extremamente o foco, né, do estudo, que é citado com certeza, geralmente é muito difícil que vão anular questões por conta disso. Eu lembro de Tito Livio por conta das aulas, da primeira aula de história, que é a História da História, que é uma aula que fala de Tito Livio, né, que a importância, né, como pai da história que ele tem. Então, com essa afirmação aqui, eu já vi que essa questão poderia estar certa. E destacaram-se Virgílio, Horácio e Ovídio. Nesse caso é muito difícil, repetindo, que eles vão anular uma questão por conta de nomes. Então, eu sabia que essa estava correta, associei Otávio Augusto à paz romana. Então, para mim, essa estaria correta.
Ok. Vamos para a próxima. Alternativa 3, afirmação 3. Adriano, de 117 a 138, foi culto, inovador, ousado e autoritário. Aperfeiçoou a administração, fundou o direito romano sob a sua forma codificada, o Édito Perpétuo, e organizou a exploração dos domínios imperiais. Como eu consegui ver que essa estaria correta? Primeiro, porque Adriano foi culto, inovador, ousado e autoritário. Nesse caso, Adriano ele foi realmente conhecido por conta da sua política defensiva e o militarismo. Então, afirmar que ele seria autoritário é correto. É correto afirmar isso, porque teve até o caso das muralhas, né? Muralhas de Adriano. Teve esse caso realmente, que tinha uma política militar bem extensiva, e ele é conhecido justamente, eu na minha cabeça fiz a associação de Adriano, justamente o direito romano. E isso é uma característica muito marcante da administração dele. Então, afirmar que ele era inovador, de fato, né, direito romano, culto e ousado. Ousado por quê? Porque justamente ele organizou explorações de domínio imperial. Então, ele era militarista, isso está de acordo com o autoritarismo, inovador por conta do direito romano. Então, são coisas que tem que saber. Felizmente, essa está correta. Ok. Quarta alternativa. Em seu curto reinado, Constantino estabeleceu a tetrarquia, outorgou o Édito Máximo, aboliu a escravatura e tornou o cristianismo a religião oficial do império, sem tolerância a outra. Então, vamos analisar isso daqui. Estabeleceu a tetrarquia? Não. Quem estabeleceu a tetrarquia foi Dicecliano. Então, nesse caso, não teria como ser essa alternativa. Já a matéria é aqui. Quem foi Édito Máximo? Eu não me lembro. Aboliu a escravatura. Isso em Roma é difícil pensar, mas, tipo assim, você pode não lembrar disso. Mas o que você tem que lembrar é que, de fato, ele tornou o cristianismo a religião oficial do império, mas sem tolerância a outra. Isso está errado. Isso está errado porque existe o Édito de Milão, que, de fato, tornou o cristianismo a religião oficial, mas era legalizado você ter outras religiões, né? Então, o Édito de Milão. Então, essa daqui está errada por conta disso. Com essas pequenas associações, né, e lembrando desses pequenos detalhes, tem como você matar essa questão. Alternativa 5, né? Afirmativa 5. Vamos para ela. Em 395, Teodósio dividiu o Império Romano em ocidental e oriental. A parte ocidental foi conquistada e dividida pelos povos bárbaros. Já a parte oriental veio a construir o que foi chamado de Império Bizantino. Vamos analisar. Teodósio dividiu o Império Romano. Ele não foi o primeiro. No caso, quem criou a tetrarquia, né, que foi o Dicecliano, ele que fez a divisão de tetrarquia, né, de 4 comandantes, ele dividiu, mas quem dividiu de maneira efetiva, né, em ocidental e oriental, foi Teodósio. E no caso, a gente sabe que o primeiro a ruir foi o ocidental, e quase 1000 anos depois foi o oriental, né, que veio a ruir. Então, que no caso foi o Império Bizantino. Então, essa alternativa está correta. Então, a gente fica com a 2, a gente fica com a 3, e a gente fica com a alternativa 5, que é a
Ó, estão corretas somente as afirmações 2, 3 e 5, alternativa